Flamengo não perde aqui há muito tempo. Acho que vai dar Flamengo ou Palmeiras, acho que vai dar Melved, Tite ou Abel, acho que vai dar Tite, Pedro e Endrick, ixi, não sei, acho que vai dar Pedro. Deixa seu voto e já abre o debate sobre esse jogo que tem sido o jogo de todas as temporadas. Olá, Marília, Alícia, Casão. Esse é o jogo, você citou bem. Realmente são os dois times que dominaram as últimas 5 temporadas no Brasil. Tirando um brilhareco do Atlético Mineiro, quando ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil, mas naquele ano o Palmeiras ganhou a Libertadores, de uma maneira geral, ou é Palmeiras ou é Flamengo nas melhores, nas mais importantes competições. Então, é um jogo que, embora seja na terceira rodada, então ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte, é um jogo que tem um aspecto psicológico muito forte. O Palmeiras sabe que o Flamengo é o maior adversário dele e o Flamengo sabe também que o maior rival é o Palmeiras. Então, ganhar esse jogo, ou para o Flamengo, por exemplo, pelo menos não perder, já que o jogo será no gramado do Allianz Parque, no gramado sintético do Allianz Parque, é muito importante. Para o Tite, que vive um momento de altos e baixos, uma espécie de uma montanha russa, é um momento importante que ele esteja lá no alto. Ele não pode estar na descida, ele tem que estar na subida ou lá em cima, né? É um jogo muitíssimo interessante. Eu não vou dizer quem eu votei, quem é melhor ou pior. Vou apenas dizer o seguinte: a carreira do Tite é uma carreira muito mais, vamos assim dizer, vitoriosa do que a do Abel, né? É mais cheia de títulos. Tem 2 brasileiros, o Abel também tem, mas em compensação o Tite tem a Libertadores e o Mundial. Então o Tite, e treinou o Brasil em 2 Copas, né? Então o Tite é um treinador com uma carreira mais, vamos assim dizer, consistente do Abel. Mas eu me arrisco a dizer que o Abel tem um momento melhor do que o Tite. O Abel vive 3 anos mágicos na carreira dele, coisa que o Tite não viveu nos seus 3 últimos anos. Isso é mais um ingrediente muito interessante. Agora, em relação, hoje o Landim, por exemplo, foi flagrado dando uma entrevista lá pelo Paparazzo Rubro-Negro, na verdade batendo um papo na sede da Gávea, e dizendo que acha estranho o Palmeiras contra ele, contra o Flamengo, só quer jogar no sintético. Gente, o Flamengo nunca perdeu no sintético da Allianz Arena. O Flamengo, a última derrota que teve para o Palmeiras no sintético, a última derrota foi em 2017, eu não sei nem se já tinha sintético. Todas as outras vezes que o Palmeiras cruzou com o Flamengo, no campo do Palmeiras, o Flamengo ou ganhou ou empatou. As 2 últimas derrotas do Flamengo para o Palmeiras, e aí a Leila foi bem, foi em grama natural. Foi justamente na final do escorregão do Andréas Pereira e na Supercopa do Brasil, com aquele gol que deveria ter sido anulado, porque o jogador do Palmeiras ficava na frente do goleiro do Flamengo. Mas, enfim, Supercopa do Brasil e Libertadores. Campeonato Brasileiro, desde 2017, o Flamengo não perde para o Palmeiras. Então, eu espero que essa escrita seja mantida e, se possível, até com uma vitória. Está na hora do Tite ter uma vitória desse tamanho para poder, vamos assim dizer, equalizar o trabalho dele, que vem, repito, com uma montanha russa. Joga muito bem o segundo tempo contra o São Paulo, joga muito bem o primeiro tempo contra o Fluminense, joga muito mal quando tem 1-0 a seu favor e um jogador a menos 2 vezes. É o momento, a hora da verdade, eu diria, está chegando. Esse jogo realmente tem tudo para ser o jogo da terceira rodada. Casão, eu achei que o Renato está muito calmo. Deve ser alguma coisa, alguma preleção pós-jogo, uma tentativa de. Ontem a Mili disse que ela estava meditando antes do fim de papo para não cair na provocação do Renato. Hoje ele não caiu na minha. Mas a gente vai conseguir isso. Quero que você fale para mim quem você votou. Se você votou no Abel ou no Tite, e a pergunta é quem é melhor técnico. E já emenda, porque o Tite mal tinha começado, recebeu o Palmeiras o ano passado no Maracanã e fez 3-0 contundentes. Acho até que o melhor jogo do Flamengo com o Tite. Se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos nesse curto pedaço, né? São 6 meses de Tite no Flamengo, mas eu acho que aquele jogo, apesar de ser no começo, talvez tenha sido o jogo que fez a torcida acreditar que se podia, não se pôde. Né? Quem pôde foi o Palmeiras. Mas, neste momento, neste ano, talvez o Tite ainda não tenha dado esse jogo para a torcida para estar surfando essa onda contra o Abel. Então, Renata, Alícia, Marília, eu acho o Abel melhor treinador que o Tite, né? Nesse período aqui. Eu acho, no clube, eu acho melhor. O Tite ganhou muitos títulos no Corinthians, ganhou uma Copa do Brasil no Grêmio também, jogando muito bem. Eu fiz aquela final contra o próprio Corinthians, né? Mas
o tempo de vitórias do Tite em clubes ele foi maior. O Abel chegou no Palmeiras e ganhou tudo em 3 anos. Aliás, ele já tinha ganhado tudo antes de formar 3 anos. Antes de ser 3 anos, ele já tinha ganhado tudo. Né? E aí ele ganhou de novo o brasileiro. Então, assim, o Abel ganhou tudo que ele ganhou num espaço curtíssimo de tempo. E o Tite ganhou num espaço maior de tempo. Ganhou aqui, ganhou lá, mas é vitorioso. Né? Isso, eu não estou tirando o mérito da vitória. Eu estou falando que, para mim, o Abel é o melhor treinador do momento, na América do Sul. Então, se eu acho o Abel, já faz tempo que eu falo isso, antes do Tite chegar no Flamengo, se eu falo que o Abel, para mim, é o melhor treinador da América do Sul, seria coerente chegar aqui e falar, não, o Tite é melhor. Não é, para mim é o Abel. Né? Para mim é o Abel. De clube, para mim é o Abel. O Abel não treinou seleção ainda. Eu não tenho como comparar o Abel numa seleção com o trabalho do Tite na seleção. Mas clube dá. Clube dá para comparar. Eu acho o Abel melhor treinador que o Tite nesse momento, né? E pelos títulos que ganhou em curto espaço de tempo. Agora, em relação ao jogo, é assim, é um time que, para mim, é o melhor time da América do Sul tecnicamente, que é o Flamengo. E o outro, para mim, é o time mais regular, mais focado, mais comprometido, com um trabalho mental melhor e muito bom tecnicamente também. Não é igual ao Flamengo tecnicamente, mas é um confronto igual. Né? O que o outro tem de muito bom, ele não tem em relação ao outro time, que é o Palmeiras. O Palmeiras não é igual tecnicamente, mas o Flamengo não chega perto do Palmeiras na parte de foco, de comprometimento. Ainda não, porque é uma equipe que o Tite chegou há pouco tempo. Essa questão de você formar uma coisa, um lado psicológico, um lado mental de um time, não é de uma hora para outra, não são em 3 meses, 4 meses. Né? Você vai formando conforme você vai passando dificuldade, como você trabalha a mente dos caras, como você vai trabalhando a mente dos caras. O Abel fez isso. O time do Palmeiras é assim, já tá resolvida a parte psicológica. Isso não significa que vai ganhar sempre, não. Perde também, mas o lado mental está trabalhado. O do Flamengo ainda está sendo trabalhado. Né? Então, por jogar em casa e na grama artificial, que eu acho que para mim faz pouca diferença, eu acho o Palmeiras favorito nessa partida. Apesar do Flamengo ter 6 pontos já, primeiro colocado, tal, mas eu acho que a disputa mesmo do título, na minha cabeça, é Palmeiras e Flamengo. Então, se o Palmeiras não quer ficar correndo atrás do Flamengo, que correr atrás do Flamengo é complicado. O Flamengo não é o Botafogo do ano passado, o Flamengo é o Flamengo. Se ele fica na frente, ele continua na frente. Né? É aquele time que se dispara mesmo. Né? Então, se o Palmeiras ganhar, alcança 6 pontos e a disputa vai correr aí durante o campeonato. Então, eu acho que o Palmeiras é ligeiramente favorito jogando em casa. Pedro e Hendrick. Assim, Dorival Júnior. É Pedro e Hendrick. Entendeu? Tem que ser para a seleção. Agora, quem vai ser titular, o problema é seu. Mas quando você for convocar, esquece outros caras aí que você fica chamando, sabe? Que os outros também chamavam, toda hora, insistindo em pessoas, em jogadores que são inferiores a Hendrick e Pedro. Se é para convocar 2 centroavantes, é Hendrick e Pedro, na minha visão. E aí escolhe um para jogar, ou então coloca os 2, quem sabe? Dá tudo certo. Mas Pedro e Hendrick são os melhores centroavantes que o Brasil tem. Mureta, o nosso casão. Não, que eu não votei em Pedro e Hendrick. Mas se a gente vai entrar nessa. Votar, eu tenho uma escolha. Mas deixa a Alícia falar antes. Alícia, eu estou sentindo a Alícia pálida. Não sei se é impressão minha. Estou sentindo a Alícia. Ela vem em São Paulo, coitada. Ficou um pouco do nosso cinza. 24 horas de São Paulo, ela perdeu bronze. Esses dias que antecedem o jogo estão deixando ela nervosa. Estou sentindo a Alícia diferente, estou um pouco tensa. Vou ter que pegar as dicas de meditação com a Mili antes de entrar no fim de papo, entendeu? Meditar no caminho, aqui no Uber, no caminho do aeroporto. Fala, Maria. Sem mureta, nossa enquete está muito dividida. A Abel está ganhando por 53%, o Tite com 47%. E eu concordo com o Casão. A gente tem na carreira do Tite episódios e trabalhos questionáveis. O que a gente consegue observar do Abel é tudo bom, né?
A gente não observou a carreira dele, ninguém aqui estava observando a carreira dele nem no Braga, nem no PAOK, para criticar o que ele fazia lá. Então, o que a gente conseguiu ver da carreira do Abel, ela é boa do começo até agora. O do Tite, não. A gente consegue ter altos e baixos até pela idade dele. Então, vote em quem é melhor, porque os dois estão em atividade, e manda ver e responde ao Renato quanto a 0 vai ser domingo. Olha, eu acho a resposta mais fácil, a pergunta mais fácil de responder é quem é melhor. Para mim, eu tô com o Casão. Eu acho pela concentração de títulos num pouco espaço de tempo que o Abel tem, ele é mais forte do que a gente considerar que o Palmeiras é o primeiro grande trabalho dele, e nesse primeiro grande trabalho, em 3 anos, ele ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, aí Supercopa, Recopa, esses, né, trocados em 3 campeonatos paulistas. Um tricampeonato paulista. Eu acho que ele, né, é um melhor treinador pelo que a gente viu até hoje e pelo que ele tem feito com o elenco que ele tem na mão, né? O Tite tem menos tempo de Flamengo, enfim, acho que essa é a primeira temporada que a gente está vendo com o Tite desde o começo. Em relação ao jogo, eu acho que assim, para o Palmeiras, mesmo empatar, não é um mau resultado, porque o Palmeiras tem tido um histórico difícil de ganhar do Flamengo, né? Conseguiu ganhar do Flamengo nos momentos em que mais importava, né? A Supercopa muito menor, mas obviamente na final da Libertadores, mas em Campeonato Brasileiro tem tido essa dificuldade enorme, mesmo dentro de casa. E essa conversa do sintético também, o pessoal precisa superar, né? Porque essa coisa como se o Palmeiras fosse jogar lá por causa do sintético, e não por todas as vantagens de jogar no Allianz Parque, enfim, né? Como se um dos melhores times do Brasil não pudesse atuar bem se não for na grama natural. E o Flamengo, que acabou de atuar no pasto lá do Serra Dourada, reclamar do gramado sintético novo do Palmeiras, assim, é uma evolução muito grande. Então, o Palmeiras fez um jogo muito ruim contra o Inter, né? Foi completamente anulado, o Inter ainda perdeu pênalti, o Borré perdeu um outro gol no final do primeiro tempo, o Palmeiras teve muita dificuldade de vencer a marcação cerrada do Inter, então tenho certeza que ficam lições ali, tanto para o Abel, né, fazer ajustes, quanto para o Tite tentar aproveitar essas deficiências do Palmeiras, mas eu acho que você não vai gostar, Marília, você não vai gostar, você vai me cornetar, mas eu acho que é um jogo para empate. Eu acho que pelo futebol que o Palmeiras demonstrou no jogo contra o Inter e o futebol que o Flamengo conseguiu demonstrar contra o São Paulo, eu acho que o empate é um bom resultado para todo mundo, inclusive para o Palmeiras. O problema do Palmeiras é que esse jogo do Inter era onde precisava ter garantido os pontinhos, porque tem Flamengo, Independente Del Valle fora de casa, e na sequência o São Paulo no Morumbi, já com o Zubeldia. Então, o Palmeiras assim não pode se dar o luxo de continuar perdendo ponto essa altura do campeonato, mas certamente também não vai fazer um jogo para se arriscar demais contra um time como o Flamengo. Então aí nessa disputa, eu vou deixar para votar também no Hendrick Pedro depois para a gente seguir, mas eu fico com um empate, acho que é um jogo que não tem favorito, e Abel melhor do que Tite. A voz de Alice está diferente. A voz do Alice demonstra a insegurança que ela está passando nesse momento. Trêmula, está trêmula. Todo mundo tem medo do Melved. É bom para o Melved empatar, Renato? Não é ruim, não. Não é ruim, não. Mas para o Tite, nesse momento, seria muito importante vencer. Porque ele está conseguindo, como eu falei, viver numa montanha-russa, o que faz com que ele receba muitas críticas também, inclusive do locutor que vos fala, porque ele comete erros, ele tem cometido erros, embora o time, obviamente, tenha melhorado em relação ao que era em 2023, quando não ganhou bulhufas, ele ainda está cometendo alguns erros, ele ainda precisa se acertar, o time não está pronto. Papai do Céu tem dado umas ajudas a ele, como, por exemplo, quando tirou o Gerson do time por uma questão médica, né, de cirurgia, e ele encontrou o lugar do De La Cruz. Ontem, no jogo contra o São Paulo, no dia do jogo com o São Paulo, no domingo, ele poupou o Luiz Araújo,
E aí o Cebolinha se machucou, o Luiz Araújo entrou e fez o gol, e o Bruno Henrique jogou uma barbaridade na esquerda. Nada disso estava nos planos do Tite. Enfim, mas ele tem uma coisa que ninguém contou aqui, né? O confronto direto Abel e Tite está 1-0 para o Tite, no 3-0 do ano passado. Foi o único confronto entre eles até agora. A gente tem o campinho com os possíveis times, porque o Abel não, contra o Inter colocou aquilo que aparentemente ele tem de melhor, ou nesse momento ele tem de melhor para conseguir os 3 pontos que ele não conseguiu, mas o Flamengo não teve o Arrascaeta contra o São Paulo. Vamos ver, para o Casão me falar, sem ficar no muro, qual time melhor? Não é coletivamente, olha para o time escalado e fala qual time é melhor. Palmeiras primeiro, Thiago. Um por um? Não um por um. Time. Esse time é melhor que aquele time. Não essa memória muscular que a gente tem, não. O Palmeiras coletivamente vai jogar. Um é esse time, o outro é aquele time. Vamos ver. O primeiro Flamengo, mas o mando é do Palmeiras. Que programa clubista. É Palmeiras. Aê! Palmeiras e Flamengo. Vamos lá. Vamos respeitar o mando, ainda mais que agora o mando é mando mesmo, pro Abel não reclamar. O Everton Gustavo Gomes, fazendo o lateral direito, ou o terceiro pela direita, o lateral pela direita. Murilo e Piquerez, Mike, Richard Rios, Aníbal Moreno, com o Lázaro ou Luiz Guilherme, Veiga, Hendrick e Flaco Lopes, com um jeitão mais do final do ano passado, de jogar do ano passado, do que a linha de 4 que às vezes ele faz. Esse vai ser o Palmeiras, provável. Sem o Zé Rafael. Vamos ao Flamengo. Flamengo, linha de 4, nunca vai ser. Esse, para mim, é o Flamengo ideal. Esse é o melhor Flamengo possível. Flamengo ideal. E outra coisa, o Arrascaeta... Não, o Léo Ortiz eu acho que tem que entrar em qualquer lugar aí, mas o Tite não conseguiu decidir ainda nem no lugar de quem ele deve entrar. Então, nesse momento, com o que o Tite pensa, para mim, esse é o Flamengo ideal. Agora, um detalhe, o Arrascaeta foi poupado para esse jogo. Ele ficou de fora do jogo contra o São Paulo justamente para estar 100% para esse jogo. Então, espera-se uma grande atuação do Arrascaeta ao lado do De La Cruz, que são, vamos assim dizer, os motores. Mas, Renato, na sua cabeça, o ideal é Cebolinha com o Bruno Henrique, não Bruno Henrique e Lázaro. Não. Na minha cabeça, quando tiver todo mundo legal, é o Gerson no lugar do Luiz Araújo. E o Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno. O Cebolinha, para mim, é no banco. Cebolinha no banco. Agora, o Cebolinha sendo um jogador que está numa boa fase, eu acho que, a médio prazo, o Bruno Henrique vai ser titular. É mais jogador do que o Cebolinha. Então, o Casão, o jogo o time domingo deve ser. Já sei. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar de primeiro volante, De La Cruz de segundo, Arrascaeta, pezinho na frente, Luiz Araújo pela direita, Bruno Henrique na esquerda e Pedro. Tá. Então, se os dois times jogarem o melhor futebol que eles têm, eu gosto mais do Flamengo. Por causa que eu gosto de um jogo mais leve, um jogo mais técnico. O Flamengo oferece isso. Se o Flamengo jogar bem pra caramba, ele te oferece um espetáculo, né? E o Palmeiras, se jogar bem pra caramba, ele te oferece uma competitividade muito grande. Mas eu gosto de ver um time mais leve, eu gosto do time do Flamengo jogar, né? Então eu acho que o time do Flamengo, já que eu estou analisando por técnica, nível técnico, eu acho o time do Flamengo melhor, com o Abel Ferreira de treinador. Não nada contra o Tite, mas já que é para falar quem é melhor, então eu falo que o Flamengo me agrada mais com o Abel de treinador. O Flamengo tem melhores jogadores, né? Tecnicamente, quando você compara os dois times, o Flamengo tem mais jogadores que desequilibram, ou tem capacidade de desequilibrar do que o Palmeiras. Mas a grande força coletiva do Palmeiras é justamente, aliás, a grande força coletiva é o coletivo. Que brilhante essa minha frase. Mas a verdade é essa, é o coletivo. Na verdade, o coletivo do Palmeiras é muito forte. É muito mais pronto do que o coletivo do Flamengo. Essa é a diferença. Agora, se a gente fizesse o velho jogador por jogador, eu acho que o Flamengo ganharia até com uma certa folga. Eu acho que posição a posição, o Palmeiras ainda vence em algumas delas, mas eu acho que tecnicamente, e eu venho falando isso há muito tempo, o time do Flamengo no papel é muito melhor, né? Inclusive, a meu ver, era o ano passado, que o ano passado ele foi muito mal utilizado, mas em termos de jogadores que desequilibram, gente, o Arrascaeta é um jogador fenomenal,
Para mim, assim, ele é o grande jogador do Brasil, tecnicamente, que desequilibra, que faz a diferença real no time há alguns anos, né? Desde de 2019, ele vem consistentemente. O ano passado sofreu bastante com lesão, mas é um grande jogador. E o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras sente muito a falta do Zé Rafael, né? Então acho que é um desfalque importante para o Palmeiras, porque ele não só consegue fazer essa contenção, como ele contribui na criação, e o Palmeiras teve muita dificuldade com isso no jogo contra o Inter, mas o Palmeiras eu não vejo como tão forte no papel. Mas é isso, né? Um time que está acostumado a jogar junto, é um time que tem um emocional muito forte, e aí acho que vai ser interessante ver a dinâmica do jogo, né? A depender de quem marcar primeiro, se tivermos gols, porque acho que uma das deficiências desse time do Tite foi justamente se acomodar em cima dos resultados e depois acabar se complicando. E, obviamente, contra um Palmeiras, contra esses jogos grandes que vai fazer, não dá, vai precisar talvez ser um pouco mais agressivo, e ele tem, né, os jogadores para isso. Mas eu acho que no papel esse time do Flamengo é mais forte, né? Eu falei do Arrascaeta, mas tem ainda o Dela Cruz, que é um jogador que fez muita diferença. A gente está falando de botar o Cebolinha no banco, né? A gente está debatendo se Bruno Henrique é titular ou não, né? Todos os times do país dariam um rim para ter o Bruno Henrique para ser titular. Então, eu vejo nesse sentido, mas é isso, né? Essa parte do coletivo, do emocional e da longevidade traz um equilíbrio para o confronto, como tem sido nos últimos anos. Eu só acho uma coisa, embora o Flamengo tenha tecnicamente jogadores mais desequilibrantes, o jogador mais desequilibrante de todos, para mim, é o Endrick. Para mim, é o maior talento dos 22. É o cara realmente capaz de pegar a bola debaixo do braço, como fez contra o Botafogo, e dizer, dá em mim e decidir. Mesmo na derrota contra o Internacional, ele fez umas 2 ou 3 jogadas ali, que não saiu o gol por detalhe, mas ele fez tudo, ele fez toda a armação, fez tudo certo. Então, o Endrick, para mim, é o ponto de desequilíbrio que o Palmeiras tem. O Flamengo tem outros pontos de equilíbrio, mais até Dela Cruz, Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique, mas nenhum deles, no meu modo de ver, embora com carreiras muito mais longevas, é tão talentoso como é o Endrick. A gente vai entrar nessa discussão. Eu achei o nosso campo do Palmeiras um pouco faceirinho. Acho que o nosso professor Abel gosta de jogar com 3 volantes contra o Flamengo, né? Até porque se você olhar a escalação do Palmeiras sem o Zé Rafael, ele fica um time do que gosta o Abel defensivamente bem desfalcado. Acho que ele vai trocar esse Lázaro, esse Luiz Guilherme por mais um jogador de meio. Acho que vai o Richard Rios, hein? Porque senão fica. Não, o Rio já está. O Rio já está, tá? Aníbal Moreno e Rios. Menino, então talvez ele põe o menino, acho. Porque senão, não sei, né? Só o Aníbal para marcar, porque o Richard Rios sobe. Rafael Veiga sobe. O bom do Mike é subir. Ele pode botar o próprio Marcos Rocha, né? E fazer a dobra na lateral, como ele fez. A torcida com pouca paciência para a dobra na lateral com o Marcos Rocha, mas o Marcos Rocha é isso, né? Ele faz alguns jogos ruins, e dependendo do esquema tático, como foi no primeiro jogo contra o Santos, em que o Endrick estava muito longe do gol, estava praticamente apoiando o Marcos Rocha, mas dá para usar o Rocha atrás, mais recuado, jogando ali como um terceiro zagueiro, também pode ser uma opção, e é um cara, né, muito rodado, um cara bom para jogo grande, embora, como eu falei, parte da torcida já está um pouco cansada dele. Vamos a Endrick e Pedro. Então, o Pedro, que foi uma questão para o Tite ainda na seleção, né? O Gabigol faz o melhor ano dele, viabiliza, o Pedro vai para a Copa. Na Copa não faz quase nada, entra pouquíssimo. Na volta, vira banco do Vitor Pereira, toma soco na boca do auxiliar do Sampaoli, e com a chegada do Tite, volta a ser um jogador importante para o Flamengo, e desde então titular absoluto, desde que o Tite vestiu o rubro-negro. Aí realmente não teve para mais ninguém, mas na seleção brasileira ele deixou de figurar. E o Endrick, que virou titular do Palmeiras, titular, que joga todos os jogos, no final de outubro do ano passado, virou esse jogador de seleção, agora já dando seus últimos passos aqui no Brasil. Renato, quem é melhor? O quase jogador do Real Madrid
ou Pedro? Tecnicamente, não há dúvida, é o Endrick. É o Endrick. O Endrick, acabei de falar, ele para mim é o cara mais capaz de desequilibrar dos 22 que estão em campo. Desequilibrar sozinho mesmo, aquele cara que pede a bola e diz, deixa comigo. O Endrick é um fenômeno. O Endrick, se a cabecinha dele se mantiver na linha como tem se mantido até agora, ele vai ser um jogador entre os melhores jogadores do mundo. Ele é muito talentoso. O Pedro é um ótimo centroavante. O Pedro está fazendo, inclusive, uma coisa interessantíssima, que é fazer a torcida do Flamengo não sentir falta do Gabriel. Gabriel que divide muito a torcida do Flamengo hoje em dia, tem muita gente que quer o ver pelas costas, mas tem muita gente que não, que quer que ele continue, leva a bandeira do Gabriel no estádio e tudo, por todo o histórico do Gabriel com a camisa rubro-negra, mas a torcida nos jogos não está sentindo falta do Gabriel, porque o Pedro está indo lá e está decidindo. O Pedro foi artilheiro do Carioca, tem uma média praticamente de 1 gol por jogo nessa temporada, é um baita de um artilheiro, mas não dá para comparar com o talento do Endrick. Porque o Endrick, além de também fazer muito gol, o Endrick é um jogador completo. O Endrick trabalha brutalmente bem como armador. Então, o Endrick, sem dúvida. Endrick no lugar do Pedro. A sorte do Flamengo é que o Endrick vai embora no meio do ano, né? E aí o Palmeiras que se vire para conseguir alguém. Porque não vai ser o Felipe Anderson que vai substituir o Endrick, não, gente. Com todo o respeito ao Felipe Anderson, que é muito bom jogador, mas não engraxa a chuteira do Endrick, né? Quero fazer uma pergunta para o Renato, posso? Claro, manda. Chute. Renato, você é o treinador da seleção brasileira. Você já convocou todo mundo. Faltam 2 centroavantes para você contar. 2 atacantes. Quem você convocaria? 2 centroavantes para a sua seleção. Um para jogar, outro ficar no banco, você pôr os 2 para jogar. Quem que você convocaria numa seleção brasileira? Pedro e Endrick, que nem você. Pedro e Endrick, que nem você. Eu também levaria os 2. Eu perguntei porque eu sabia a resposta e eu ia ficar mais fortalecido. Sem dúvida. Sem essa de Copa América, aí, Dorival. Santa Copa América. Não, Dorival. Ó o Renato mudando de ideia. Ó o Renato mudando de ideia. Guarda o Pedro para a Copa, Dorival. Na Copa América, não vale a pena levar o Pedro. O Pedro não tem um grande histórico contra times sul-americanos. Guarda o Pedro para a Copa, por favor. Não, e agora é o momento do Dorival. É o momento do Dorival fazer um time brasileiro só de estrangeiros, pô. Convoca só os caras de lá, pô. Todos claro, para não atrapalhar a Copa América. Mas aí, coitado dos jogadores, né? A gente fica tendo essa discussão e fala do calendário e fala dos jogadores de fora, mas que situação bizarra que a gente tem pelo fato de o Campeonato Brasileiro não parar, que isso é uma coisa que eu duvido que não pese para o Dorival na hora de fazer a lista. Será que eu estou desfalcando esse time de mais ou de menos? Será que eu trago um cara de fora? O Dorival, como um cara que acabou de sair do futebol de clube, que tem esse histórico, né, acabou de passar, inclusive, por vários clubes, como essa decisão pode pesar na escolha dele, né? E, de repente, um jogador ficar de fora, um jogador que ele levaria por essa preocupação de desfalcar ou não, porque a gente sabe que para os jogadores, por mais que seja importante ganhar títulos, o cara quer estar na seleção brasileira, né? A diferença, o que muda a carreira do cara é estar na seleção, e de repente, né, isso pode acabar não acontecendo pelo fator calendário, mas eu concordo com vocês, tanto no aspecto 2 atacantes levar Pedro e Endrick, quanto na ponderação do Renato. O Endrick é um jogador muito mais completo, né? O Pedro é um jogador muito decisivo, é o tipo de jogador que todo time quer ter, né? Porque ele está sempre bem posicionado dentro da área para receber a bola, né? Então, esse jogador que define partidas, mas o Endrick é um cara que é mais... ele está presente na armação da jogada, ele está presente para parar jogadas, ele é um cara muito forte, né? Ele é um cara que bate tanto quanto apanha, né? E faz isso, às vezes ele chega... Eu lembro de a Marília vai lembrar disso, Casão também, de uma entrada que ele deu no Fagner o ano passado, para já dizer, olha, eu tô aqui, não mexe comigo, porque... Né? Foi esse ano, no Paulista. Foi esse ano, é verdade, foi esse ano no Paulista. Então, assim, ele tem esse aspecto de contribuir para o time, né, em todas as frentes, além de ser um jogador que também é capaz de definir uma partida e mudar um jogo praticamente sozinho.
Então, se eu tiver que escolher um só, fico com o Endrick. Se puder levar 2, porque vocês estão muito generosos, aí eu levo o Pedro também. Muito bem, vocês são faceiraços, mas estão falando de Endrick e Pedro, e eu acho que o jogo domingo vai ser decidido por De La Cruz e Aníbal Moreno. Mas vamos ver, fala, Caso. É o seguinte, vocês perceberam que Conmebol, UEFA e FIFA, eles se uniram para acabar com os grandes jogadores num espaço de tempo curto, né? Por causa do dinheiro. Porque você tem uma Copa do Mundo em 22. Eu vou dar um exemplo de 22 para cá. 22 é Copa do Mundo. 23 começam as eliminatórias da Europa, no Brasil. 24 vem Eurocopa e Copa América. 25 tem o Mundial de Clubes e Liga das Nações. E 26 é a Copa do Mundo. Então, os grandes jogadores do mundo, eles não têm mais férias. Eles não têm férias. Quem é grande jogador, quem é convocado toda hora, quem é craque, perdeu férias. Tem que ter férias assim, 2, 3 dias, aqui, ali, fazendo um catado de férias. Porque todo mês, todo meio do ano, que seria a folga dos grandes jogadores que estão na Europa, os brasileiros, tudo bem, a América do Sul tem as férias em julho, mas os grandes jogadores, a maioria deles jogam todo na Europa, né? Os argentinos, os brasileiros e tal. Então, o jogador que joga na Europa, eles não têm mais férias. Acabou as férias deles. Acabou completamente. É jogar todo ano, e tudo competição pesada, tudo competição que você vai se esforçar ao máximo fisicamente, psicologicamente, aquela entrega total, todo ano, sem ter um mês de folga mesmo, de verdade. Não tem. Não tem. No caso da Conmebol e no caso da FIFA, é uma resposta, Casão, o tamanho que os clubes europeus ganharam. As seleções deixaram de ser relevantes, os clubes são muito mais, a Champions é muito mais relevante do que, eventualmente, até a Copa do Mundo, dependendo da fase da Copa do Mundo. É inegável que a Champions é o maior campeonato de futebol, não só de clubes do mundo. A Copa do Mundo ainda tem um charme, tá? Mas agora com 48 seleções, a gente vai começar a prestar atenção, ou o grande público vai começar a prestar atenção quando? E aí, para se tornar relevante economicamente também, eles querem Liga das Nações, Copa América 3 anos, e não sei mais o que é para... olha, a gente existe ainda. Tudo bem, eles podem fazer o que eles quiserem, o que manda no futebol são eles. Não estou defendendo, não, só estou explicando. Então, mas só eu vendo o lado do jogador de futebol, cara, o jogador de futebol já não tinha muito a vida, né? Quando não era desse jeito, já era uma vida complicada. Você viaja, joga, tem pouco tempo para curtir um pouco. Hoje em dia, com redes sociais, que todo mundo sabe o que você está fazendo o tempo todo, e um campeonato atrás do outro, qual é a vida do jogador de futebol hoje em dia? Tudo bem, enche a conta de dinheiro. Enche a conta de dinheiro. Mas na hora que você parar e olhar para trás, você não viveu. Você só jogou, viajou, jogou. Só isso. Eu me preocupo. Quer dizer, eu gosto da vida, né? Eu gosto de ficar fora. Eu gostava de ficar fora do campo de futebol, fora do estádio. O campo de futebol não foi minha vida, né? Foi uma parte dela. E hoje a vida dos caras é tudo dentro do campo. É só isso. Só e sem falar na questão física, né, Casão? A questão física também pode acabar com a carreira dos caras mais cedo. Então é isso. Acabar com os grandes jogadores num curto espaço de tempo pelo lado psicológico e físico. De fato, do ponto de vista físico, infelizmente, as entidades, sindicatos, organizações dos atletas fazem quase nada. Talvez o dinheiro cale um pouco essas entidades, porque a gente vê pouquíssimo. Quando há reclamação de calendário, é uma reclamação quase que seletiva. Quando está indo bem, está tudo bem. Quando não está indo bem, não está tudo bem. E, de fato, os jogadores ou não são representados ou são muito mal representados. Mas